Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos como mandante ou visitante da Loteca Concurso 1048. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times como mandante e visitante. Primeiro jogo, Manchester City e Arsenal pelo campeonato inglês. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Manchester City como mandante, a equipe teve 5 vitórias. Já o Arsenal nos últimos 5 jogos como visitante, teve 2 vitórias e 3 empates. Segundo jogo, Cruzeiro e Náutico pela Copa do Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cruzeiro como mandante, a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Náutico nos últimos 5 jogos como visitante, teve 3 vitórias e 2 derrotas. Terceiro jogo, Paysandu e Fluminense pela Copa do Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Paysandu como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Fluminense nos últimos 5 jogos como visitante, teve 3 vitórias e 2 derrotas. Quarto jogo, Atlético Paranaense e CRB pela Copa do Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o CRB nos últimos 5 jogos como visitante, teve 2 vitórias e 3 derrotas. Quinto jogo, Ituano e São Paulo pela Copa do Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ituano como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o São Paulo nos últimos 5 jogos como visitante, teve 3 vitórias e 2 derrotas. Sexto jogo, Inter de Milão e Juventus pela Copa Itália. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Inter de Milão como mandante, a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Juventus nos últimos 5 jogos como visitante, teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Sétimo jogo, Santos e Botafogo pela Copa do Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Santos como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Botafogo nos últimos 5 jogos como visitante, teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Oitavo jogo, Sport e Coritiba pela Copa do Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sport como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Coritiba nos últimos 5 jogos como visitante, teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Nono jogo, Águia e Fortaleza pela Copa do Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Águia como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Fortaleza nos últimos 5 jogos como visitante, teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Décimo jogo, Grêmio Esportivo Brasil e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Grêmio Esportivo Brasil como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos como visitante, teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 11º jogo, Tombense e Palmeiras pela Copa do Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Tombense como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Palmeiras nos últimos 5 jogos como visitante, teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. 12º jogo, América e Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do América como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Nova Iguaçu nos últimos 5 jogos como visitante, teve 2 empates e 3 derrotas. 13º jogo, Corinthians e Remo pela Copa do Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Corinthians como mandante, a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota.
Já o Remo nos últimos 5 jogos como visitante, teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. 14º jogo Flamengo e Maringá pela Copa do Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Flamengo como mandante, a equipe teve 4 vitórias e uma derrota. Já o Maringá nos últimos 5 jogos como visitante, teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.